Meus caros, boa tarde. Vamos começar oficialmente a aula de hoje. É um prazer e uma honra receber a professora Cíntia Rosa, da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da USP, coordenadora de um grupo de estudos na universidade sobre lei e tecnologia, chama LOTEC, não é isso, professora? Isso. A gente chama Tecló, Tecló. é que eles colocaram a tecnologia antes. Tudo bem. É que é vício de advogado, a gente põe o direito antes. Tecló e, enfim, autora de diversos artigos, candidata a um assento no Conselho Nacional. Vi ontem a lista e fiquei feliz de ver seu nome lá. Aproveitem muito a aula de hoje. A aula de hoje é sobre princípios. Quem assistiu a aula de terça-feira sabe a importância que eu dou para os princípios na interpretação da lei, no conhecimento da lei. Então, professora, seja bem-vinda. Eu agradeço a presença em meu nome, em nome da Renata, em nome da BPI, e tenho certeza que vai ser uma aula muito produtiva para todos. Obrigada, eu que agradeço muito, Pedro, pelo convite. É um prazer enorme poder aqui compartilhar algumas discussões com vocês. Agradeço também a professora Renata, e estou muito satisfeita de poder tratar de um tema assim que, quando a gente pensa, né, princípios, princípios não tem nada de concreto, e a gente vê que vários direitos e obrigações que a lei traz têm vários princípios que fundamentam. Então, é isso aí, gente. Muito obrigada, Cíntia, por ter aceito o convite. Para mim é uma honra, como o Pedro disse, tê-la aqui. E essa aula a gente reputa como sendo uma das aulas muito importantes do curso, porque faz toda a diferença no desenvolver, né, no desenrolar, inclusive no crescimento profissional e na aplicação da lei. Então, a sala é sua, fica à vontade para compartilhar a tela, enfim, como você quiser fazer. Tá bom? Sim, boa aula para todos. Obrigada, professora. Eu vou compartilhar aqui a tela. Só me apresentando um pouquinho para quem não me conhece, e o Pedro já falou, a gente lá na Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, aqui, né, porque eu estou em Ribeirão Preto, eu venho desenvolvendo esse tema de proteção de dados desde 2012, quando a gente criou oficialmente um grupo de pesquisa, CNPq e a Faculdade de Direito de Ribeirão Preto. O grupo, ano que vem, completa 10 anos, e na época a gente não falava em Lei Geral de Proteção de Dados, mas era o anteprojeto, e hoje, agora que a gente tem a lei tem um nome, a própria lei utiliza a sigla LGPD, o grupo hoje se chama Observatório da LGPD, e desde 2014 o Observatório do Marco Civil da Internet. E o professor Newton De Luca sempre foi um companheiro dessas pesquisas, e ele teve uma ideia, né, de criar um instituto, o Instituto Avançado de Proteção de Dados, que a gente preside, né, eu estou na presidência, ele como vice-presidente, mas ele que manda, né, eu falo para ele. Bom, e esse instituto tem uma finalidade, um objetivo de consolidar a cultura de proteção de dados no país, né, para que o Brasil possa alcançar um patamar importante no cenário internacional, que é o reconhecimento do nível de adequação de proteção de dados que o Brasil pretende estabelecer agora, esperamos, com a NPD já constituída, e mais adiante o Conselho Nacional de Proteção de Dados, que será órgão consultivo, né? Então, pelo Instituto de Estudos Avançados em Proteção de Dados, né, pelo Instituto Avançado de Proteção de Dados, eu fui indicada. Eu também faço parte do Instituto de Estudos Avançados da USP, que o professor Pedro mencionou. Lá a gente tem um grupo de estudos de caráter transdisciplinar, voltado aos estudos de tecnologia e direito. Então, eu vou tratar aqui, né, assim, em 1h30, eu até enviei o caso prático para a gente debater no final da aula sobre os princípios, né, os princípios que
fundamentam o tratamento de dados pessoais aqui a partir da nossa lei. Como a circulação de dados pessoais é transfronteiriça, isso a gente sabe muito bem, né? Aqui não vou ficar, não quero ser cansativa, mas é bom enfatizar isso. É sempre bom analisar esses princípios em comparação com outros ordenamentos jurídicos, como o próprio GDPR, que inspirou a nossa lei, e até a OCDE, né? Porque quando se fala muito em proteção de dados, às vezes as pessoas têm uma ideia equivocada de que esse tema vai criar empecilhos ao desenvolvimento econômico e tecnológico. E é pelo contrário, né? Quando a gente fala em proteção de dados, se pretende garantir um equilíbrio desses interesses, e assim assegurando um ambiente transparente e protegendo o titular de dados, que a proteção, como vocês sabem, a proteção de dados pessoais é um direito fundamental. Então, a gente vai analisar esses princípios, né, que são aqui os 10 princípios mais a boa-fé objetiva, que o caput do artigo 6º menciona. E antes de falar nesses princípios propriamente ditos, é importante resgatar o que é realmente o que é princípio, né? Qual é a função de um princípio se a gente analisa a estrutura do ordenamento jurídico brasileiro. Então, tem, né, vários autores, né, o professor Eros Roberto Grau já falou bastante sobre isso, e ele entende que a norma é um gênero e da qual se subdivide em algumas espécies. Os princípios, portanto, são espécies da norma jurídica, ao lado das regras, né? Então, nesse sentido, o livro Ensaio e Discurso sobre Interpretação, o professor Eros Roberto Grau, ele faz essa análise. Depois, numa outra publicação, o professor Newton De Luca sempre ressalta uma obra do professor Eros Roberto Grau, por que eu tenho medo dos princípios? Porque como o princípio ele não tem um conteúdo normativo tão fechado quanto as regras jurídicas têm, e é possível aplicar esses princípios de uma maneira muito variável, né? E daí esses princípios podem ser utilizados das mais diversas formas, causando até uma insegurança jurídica no sentido de como esse princípio será interpretado ou como ele será concretizado nas relações jurídicas. Até sobre isso, eu estou participando de uma obra sobre proteção de dados da Revista dos Tribunais, que vai ser lançada na semana que vem, salvo engano, e a professora Denise Frankowski, o Fernando Tasso, eles coordenam essa obra pela RT. Até um capítulo é da diretora da NPD, a diretora conselheira Miriam Weimer, e ela até escreveu um capítulo sobre o baile dos princípios na LGPD, né? Porque realmente a gente vai ver que esses princípios, eles são norteadores e eles podem ser aplicados de forma bem diversa, né? No entanto, eu vejo que os princípios na própria Lei Geral de Proteção de Dados, eles têm um cunho bem mais concreto do que a gente está acostumado, né? Por exemplo, a boa-fé objetiva, o princípio da boa-fé objetiva, é um conteúdo muito mais amplo. Se a gente verificar o princípio do livre acesso, né, LGPD, que a gente vai tratar adiante, a lei fala, é a garantia do acesso facilitado aos titulares de dados pessoais. Então, não são princípios assim tão amplos, né? Mas depois eu quero aqui debater porque é uma norma principiológica, né? Mas adiante a gente vai analisar essa questão. Então, muito embora os princípios tenham um conteúdo normativo aberto, mais flexível, na Lei Geral de Proteção de Dados, a redação desses princípios, ela demonstra bem do que eles tratam e o objetivo desses princípios.
e, claro, vai caber à ANPD a interpretação da própria lei, e em casos pontuais, casos jurídicos, né, judiciais, se for levado ao judiciário, também o judiciário interpretará a lei aplicando esses princípios. Um outro livro muito interessante, que eu até recomendo para vocês, é um livro fantástico sobre princípios, do professor Humberto Ávila, Teoria dos Princípios, da definição à aplicação dos princípios jurídicos. Esse livro é fantástico. E ele até coloca num trecho, né, que ele faz essa análise sobre a distinção entre princípios e regras. Então, ele fala, o significado preliminar dos dispositivos pode experimentar uma dimensão imediatamente comportamental, que seriam as regras, finalística, os princípios, e ou metódica, que seriam os postulados. As regras podem ser dissociadas dos princípios quanto ao modo como prescrevem o comportamento, porque as regras prescrevem comportamentos de forma muito mais taxativa ou fechada, né? Essas fati-espécie mais fechadas. As regras são normas imediatamente descritivas na medida em que estabelecem obrigações, permissões e proibições mediante a descrição da conduta a ser cumprida. Então, por exemplo, quando a gente vê na Lei Geral de Proteção de Dados a obrigação dos agentes de tratamento em informar sobre um vazamento de dados ou algum incidente de segurança sobre os dados pessoais, essa é uma regra, uma obrigação taxativamente prevista na lei. Ele deve informar a ANPD, e, inclusive, nessa informação, os agentes devem informar as medidas de salvaguarda para mitigar os riscos aos quais estarão expostos os titulares de dados. Os princípios, continua o professor Humberto Ávila, os princípios são normas imediatamente finalísticas, já que estabelecem um estado de coisas cuja promoção gradual depende dos efeitos decorrentes da adoção a ela necessários. Portanto, os princípios, eles têm essa característica finalística, o que se espera com aqueles princípios. Então, em matéria de proteção de dados pessoais, o artigo 6º da lei, ele revela para a gente o que o legislador espera nesse ambiente de tratamento de dados pessoais, o que se pretende atingir. E a gente vai ver, até durante a apresentação, que muitos desses princípios até são diretamente relacionados com as regras propriamente estabelecidas na LGPD. Por exemplo, o livre acesso, que eu acabei de mencionar, é um princípio e é também um direito do titular de dados. Os princípios, então, professor, continua, são normas cuja qualidade frontal é justamente a determinação da realização de um fim juridicamente relevante, ao passo que característica dianteira das regras é a previsão do comportamento. Então, as regras têm por objetivo principal essa previsão do comportamento. Quais os direitos que cada titular de dados tem, por exemplo, as obrigações dos agentes de tratamento, já os princípios têm a função de estabelecer um marco regulatório para o que se espera de um ambiente de proteção de dados pessoais, valendo-nos aqui dos ensinamentos do professor Humberto Ávila. Então, é importante fazer resgatar um pouquinho essa teoria geral dos princípios para a gente entender de forma mais aprofundada o artigo 6º da Lei Geral de Proteção de Dados. E aí eu até queria debater um pouco com vocês, né? Por que uma lei principiológica? Sei aqui, eu estou conseguindo ver alguns de vocês, né? O Carlos. Professor, eles são tímidos, mas pode pressionar que eles respondem. Então, a gente está acostumado, né, gente, dessa situação assim de pandemia, à distância, o ensino ficou um pouco comprometido, mas é uma alegria ver que pelo menos o Carlos, o Antônio, que eu estou vendo, o Rafael, a Larissa,
eles estão aí com as câmeras abertas, porque às vezes a gente fala para um monte de letrinhas, né? E a gente fica um pouco frustrada. Mas por que vocês acham? Até, desculpa, gente, nem falei boa tarde, porque eu fiquei tão tensa que meu computador primeiro não ligava, depois sem áudio. Boa tarde para todos vocês. E o que vocês acham? Por que a gente precisa de uma lei principiológica em matéria de proteção de dados? Acho que é importante ter um norte, né? Quando a gente fala em princípios, a gente fala de uma coisa mais abrangente, mais garantista, que serve de base para as outras normas. Então, a partir do momento que você tem uma lei principiológica, você tem uma lei mais abrangente, que não é tão taxativa, talvez. Isso, a IDALA, né? Isso, IDALA. Justamente, esse é um ponto extremamente importante que você levantou, porque dá um norte, né, para ser mais abrangente, né? Até porque é difícil a gente pensar num contexto em que o tratamento de dados pessoais não é só fisicamente realizado, né? Então, as condutas dos agentes de tratamento, pelo contrário, a grande parte dos dados em massa tratados são tratados por meios de tecnologia de informação. Tá? Então, é difícil o legislador antever essas hipóteses, né, do tratamento de dados pessoais, e daí a importância de uma lei principiológica, porque as regras, como a gente viu, elas descrevem comportamentos de forma mais fechada, e os princípios, eles têm um conteúdo mais dinâmico, e, portanto, eles são mais facilmente amoldados nessas situações que o legislador não consegue prever de forma antecipada e que surgem em decorrência do desenvolvimento tecnológico, científico. Né? Então, exatamente nesse sentido, uma lei principiológica em relação ao tratamento de dados pessoais é fundamental para ela se manter atualizada, para a gente não ter que a nova modalidade de tratamento de dados pessoais, uma outra lei que altere a LGPD para descrever essa regra jurídica. Então, a gente imagina que esses princípios podem e irão socorrer essas novas situações que vão surgir, né, de forma muito frequente. Se alguém quiser falar alguma coisa ou perguntar, podem me interromper, fiquem bem à vontade, tá? Eu não estou conseguindo aqui visualizar todos vocês, mas fiquem bem à vontade. Eu não consigo ver se vocês pediram a palavra, mas aí é só abrir o microfone e pedir a palavra, por favor. Bom, então, a lei principiológica em matéria de tratamento de dados, assim como o Código de Defesa do Consumidor, né? O Código de Defesa do Consumidor também é uma lei principiológica, porque o desenvolvimento econômico e tecnológico, ele afeta diretamente os consumidores, né? A produção de serviços e produtos que são disponibilizados para o consumidor, eles estão diretamente ligados com o desenvolvimento tecnológico científico. E, por isso, também o Código de Defesa do Consumidor é uma lei principiológica. Então, iniciando aqui os estudos dos princípios, pelo princípio da boa-fé objetiva, né? Então, o artigo 6º da Lei Geral de Proteção de Dados, e no caput, ele traz esse termo boa-fé, né, que o tratamento de dados pessoais deve ser realizado conforme a boa-fé e os princípios seguintes. Primeiro, boa-fé, o legislador não falou se é a boa-fé subjetiva ou boa-fé objetiva, mas o intérprete ele tem que já conhecer a distinção entre boa-fé objetiva e subjetiva, e ao ler esse caput do artigo 6º, a gente já consegue entender que é um padrão de comportamento que se espera. Se espera dos agentes de tratamento de dados um padrão de comportamento honesto, leal, probo, e por isso não resta dúvida do que se trata da boa-fé objetiva, também mencionada no artigo 422 do Código Civil,
Então, quando o tratamento de dados ele tiver por base uma relação contratual, além do artigo 6º caput da LGPD, a gente não pode esquecer o artigo 422 do Código Civil. E se for uma relação jurídica de consumo, também o inciso 3 do artigo 4º do CDC, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece o princípio da boa-fé objetiva. E até interessante, vejam que nesse inciso 3º, o legislador, ele fundamenta esse princípio no objetivo de harmonizar os interesses em jogo, de um lado, os interesses dos fornecedores, de outro, dos consumidores, e a compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade do desenvolvimento econômico e tecnológico. De forma semelhante, quando a gente entende a boa-fé no contexto de proteção de dados, também se busca um equilíbrio entre os interesses dos agentes de tratamento de dados e dos titulares de dados pessoais, para que não se crie, como eu falei inicialmente na aula, né, empecilhos, obstáculos ao desenvolvimento econômico, mas pelo contrário. Quando eu participei na Câmara dos Deputados, na audiência pública, quando a gente discutia o projeto de lei que se tornou a Lei Geral de Proteção de Dados, eu realcei que, na verdade, a lei ela deveria ser vista como um investimento. Porque, na medida em que o Brasil tenha um sistema sólido de proteção de dados, as empresas brasileiras podem receber informações, por exemplo, de argentinos, uruguaios, europeus, porque nesses países, né, nos países da União Europeia, na Argentina e no Uruguai, tem uma regra, que é a mesma regra que tem na nossa lei, que para dados de residentes desses países serem enviados para outros países, tem que se demonstrar uma adequação do nível de proteção de dados. Inclusive, num evento, eu até destaquei que eu tinha dúvidas como o Mercosul pode funcionar se, de um lado, a Argentina tem uma lei de proteção de dados que impõe que, para dados de argentinos serem enviados para o Brasil tem que demonstrar um nível adequado de proteção de dados, que até pouco tempo a gente nem tinha uma lei. E o Uruguai também traz uma regra parecida. Então, no evento, até questionei como que o Mercosul funciona nesse contexto. Até em virtude dessa pesquisa, eu e a professora Cláudia Lima Marques, a gente juntou os grupos de pesquisa para realizar uma pesquisa sobre o monitoramento do nível de proteção de dados nas Américas. Então, na verdade, isso é fundamental para viabilizar o comércio no capitalismo informacional entre todos esses países. Então, é equivocada a ideia de que a lei vai criar um óbice, um obstáculo ao desenvolvimento econômico. Pelo contrário, ela até facilita em algumas medidas, como nesse comércio transfronteiriço que envolva dados pessoais. E essa boa-fé objetiva, como vocês já sabem, é importante recordar, ela cria deveres anexos, né? Informação, dever de informar, que a lei enfatiza em diversos artigos, mas é também um dever da boa-fé objetiva, advertência, aconselhamento e outros tantos deveres anexos que podem ser fundamentados no princípio da boa-fé objetiva, que é também uma cláusula geral, né, a boa-fé objetiva. E eu gosto muito desse conceito da professora Cláudia Lima Marques, né, porque quando ela conceitua a boa-fé objetiva, ela fala que é uma atuação refletida, uma atuação refletindo, pensando no outro, no parceiro contratual, respeitando seus interesses legítimos, suas expectativas razoáveis, seus direitos, agindo com lealdade, sem abuso, sem obstrução, sem causar lesão ou desvantagem excessiva, cooperando para atingir o bom fim das obrigações, que é o cumprimento do objetivo contratual e a realização dos interesses das partes. Então, na verdade, se a gente pensar, essa é uma síntese muito boa da regra de ouro, né? Não fazer para a pessoa aquilo que você não gostaria que fizesse com você. Se a gente, e se todos nós vivêssemos dessa forma, né, nem precisaria de uma lei geral de proteção de dados, estava tudo, né, tranquilo. Talvez nem precisaríamos de muitas regras, né, jurídicas, mas, infelizmente, como na sociedade não é esse ambiente, né, porque o direito, ele não se
acomoda, tendo em vista algumas regras morais, pelo contrário, o direito se distingue das regras morais e estabelece regras que, se não forem cumpridas, têm consequências juridicamente exigíveis. Mas esse é um conceito muito feliz da professora Cláudia Lima Marques, né? Como todos vocês conhecem, ela é uma jurista fantástica, e a gente pode incorporar facilmente esse conceito para a matéria de proteção de dados. Então, se os agentes de tratamento de dados e os titulares de dados refletirem, se colocarem na posição um do outro, eles estão concretizando a boa-fé objetiva. O princípio da finalidade, então, começando os princípios taxativamente previstos no artigo 6º, eu vou falar bastante aqui das diretrizes da OCDE, né? Eu até coloquei aqui o link, eu vou colocar para vocês, se eu conseguir aqui no chat. Esse é o link das diretrizes da OCDE, né? Então, chama Guidelines on Protection of Privacy, e essas diretrizes, aqui eu estou chamando de diretrizes, né? Elas estabeleceram uma série de princípios, então elas foram adotadas em 2013, e elas estabelecem uma série de princípios que muitos estão no nosso artigo 6º da Lei Geral de Proteção de Dados. Por isso que eu vou falar bastante sobre isso, né, sobre essa normativa. Também uma normativa interessante para aqueles que quiserem é essa Convenção 108, que eu também coloquei aqui no link para vocês. A Convenção 108 estabelece também uma série de princípios. A Convenção 108 os 4 professores. Ah, legal, Pedro. Maravilha. Então, essa Convenção 108 é uma convenção para a proteção de dados, que ela foi revisitada, então, em 2001, né? Então, em 2001, para trazer algumas regras específicas sobre proteção de dados pessoais, inclusive nessa convenção, né, nessa Convenção 108, que foi enfatizada a necessidade de se criar uma autoridade de proteção de dados, um órgão de proteção de dados que seja independente. E, além disso, outras regras e princípios também mencionados na Convenção 108. É um material muito importante, assim, também sugiro a leitura, não é tão extenso, tem 35 páginas, né, por aí, mas é uma leitura muito interessante, e o Regulamento Geral Europeu que vocês já têm conhecimento, né? O link da APEC, eu estou olhando aqui, mas eu acho que eu não separei aqui para vocês, eu acabei esquecendo, desculpa, mas se colocar também a APEC, né, que é a Associação Ásia e Pacífico, né, para o desenvolvimento do comércio Ásia e Pacífico, vocês conseguem encontrar facilmente. Bom, então, continuando aqui, eu vou falar bastante dessas normas, até porque eu acho que, usando a OCDE, essas diretrizes, e a própria APEC, que é o quadro de princípios básicos para a proteção de dados da APEC, é interessante justamente porque essa ideia de que proteção de dados é um óbice ao desenvolvimento econômico, mas essas próprias organizações se preocuparam em estabelecer esses princípios, que são organizações que fomentam e fortalecem o desenvolvimento do comércio. Então, se fosse algo para impedir ou criar empecilhos ao desenvolvimento econômico, essas associações não iriam enfatizar esses princípios. Por isso, eu utilizo bastante esses documentos e reforço a ideia de que não é um entrave, pelo contrário, é um fortalecimento da segurança jurídica para estimular, né, o comércio, e inclusive comércio muitas vezes com base em tratamento de dados pessoais, desde que esse tratamento seja feito de forma lícita e observados os princípios aqui assegurados. Então, o princípio da finalidade é um princípio extremamente importante, ele inaugura, justamente por isso, o rol do artigo 6º, inciso 1º, da Lei Geral de Proteção de Dados,
também mencionado aqui no item 9 das diretrizes da OCDE, com esse nome, né, Purpose Specification Principle, o artigo 18 dos princípios da PEC, também no Regulamento Geral Europeu, artigo 5º, o item 1, né, parágrafo 1, a linha B, com essa expressão, né, limitação das finalidades. Porque a finalidade, como o próprio nome indica, não pode ser algo genérico. Então, a finalidade tem que ter um propósito específico, né? Então, é essa a ideia. A ideia é minimizar o tratamento de dados pessoais. Então, como você minimiza? Primeiro, só permitindo o tratamento de dados pessoais para as finalidades especificadas. Então, por isso, o inciso 1º fala realização do... O que significa esse princípio? É realizar tratamento de dados para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades. Ou seja, se houver compartilhamento desses dados pessoais, ou mesmo um tratamento posterior com esses dados pessoais, essas finalidades devem ser observadas, as finalidades específicas legítimas. E aqui uma observação, as finalidades, elas devem ser sempre explícitas, mas o consentimento não é sempre explícito, né? Então, interessante, é importante essa ressalva. Vocês sabem que o consentimento, ele pode ser expresso ou inequívoco, né? Então, ele não precisa ser necessariamente expresso, até porque a gente não pode esquecer que, além do consentimento, existem outras bases legais para o tratamento de dados. Então, quando aqui a gente imagina que o titular de dados é informado desses propósitos do tratamento de dados e concorda com eles, a gente imagina que o consentimento é a base de tratamento de dados pessoais. Mas, às vezes, o consentimento não será a base de tratamento de dados pessoais. Pode ser uma obrigação legal, uma obrigação regulatória e todas aquelas outras hipóteses previstas no artigo 7º da lei, que são as bases para o tratamento de dados pessoais, e o artigo 11, que estabelece as bases para o tratamento de dados pessoais sensíveis. Então, sempre que está acontecendo um tratamento de dados, você tem que parar e falar, tem um fundamento legal para isso? Tem, e essas bases têm que ser indicadas. Mas, ainda que não seja o consentimento a base de tratamento, a finalidade tem que ser expressa. Onde ela será expressa, essa finalidade? Nas políticas de proteção de dados e privacidade. Por isso que todos os agentes de tratamento, quando eles estabelecem e realizam, né, a sua política de privacidade e proteção de dados, eles têm que informar lá qual que é a finalidade para o tratamento de dados específico que ele possa realizar. Então, a finalidade é sempre explícita, ela sempre tem que estar expressa, porque ela tem que ser informada para o titular de dados, que ele pode concordar com ela, se o consentimento for a base de tratamento de dados, ou pelo menos ele tem conhecimento, ainda que não seja necessário o consentimento, porque o tratamento de dados se fundamenta em outra base legal. E aí, então, a importância, até antecipei um pouquinho, que eu estava falando, a importância da finalidade justamente para que a gente possa reduzir, né, o tratamento de dados pessoais àqueles propósitos específicos. Portanto, algumas políticas de privacidade e proteção de dados que tenham cláusulas que viabilizam o tratamento de dados para os objetivos que quiser, né? Ou para, por exemplo, aquele caso do Face App, né? Que era um filtro que alterava as fotos. Nas políticas de privacidade e proteção de dados, tinha uma cláusula que autorizava o acesso a várias fotos dos aplicativos que a pessoa usa para fotos. Então, essa finalidade é genérica. Né? Então, pelo princípio da finalidade, não se admite estabelecer finalidades genéricas, elas têm que ser específicas. Até porque essa finalidade, esse princípio, ele vem muito relacionado com o princípio seguinte,
que é o princípio da proporcionalidade ou adequação. Em que medida? Que o tratamento de dados só se justifica se for adequado à finalidade explicitada. Então, veja que eles têm uma conexão muito próxima, né? O princípio da finalidade e da proporcionalidade ou adequação. Então, segundo o princípio da proporcionalidade ou adequação, o tratamento de dados somente se justifica se for proporcional ou adequado àquela finalidade estabelecida. Por exemplo, se nesse caso, né, vamos falar desse aplicativo que altera as fotos. Se um usuário quer alterar uma foto específica, então ele está autorizando o acesso a esse dado pessoal, porque a foto identifica a pessoa, a essa foto para essa finalidade, o uso do filtro ou as funcionalidades dessa aplicação de internet para essa foto. Não é proporcional e não é adequado esse provedor de aplicação ter acesso a todas as fotos dos usuários, tá? Porque extrapola a finalidade do tratamento de dados que o aplicativo informou. Então, por isso, esses dois princípios têm uma proximidade muito forte. O inciso 2º da lei, então, diz que, pelo princípio da proporcionalidade ou adequação, o tratamento de dados tem que ser compatível com as finalidades informadas ao titular. Aí, novamente, cuidado com o equívoco, porque quando a lei fala informada ao titular, muitas pessoas acham que é porque o titular tem que concordar. Não. O titular tem que concordar quando o consentimento for a base para o tratamento de dados. Agora, por exemplo, se um titular de dados faz um exame e o clínico e o resultado seja de notificação para algumas autoridades sanitárias compulsória, ele não concorda, ele não tem que concordar, mas ele tem que ser informado, ele tem que saber que haverá notificação compulsória para tais e tais órgãos sanitários. Então, cuidado, porque a lei fala muito em informação e a gente vê que muitas pessoas tomam isso como, então ele tem que, se ele é informado é porque ele tem que concordar ou não. Ele terá que concordar se for essa base de tratamento de dados pessoais. Caso contrário, não será necessário o consentimento. Então, continuando, outros exemplos aqui de que o princípio da adequação ou proporcionalidade é adotado, também a OCDE, naquele artigo 8º, a PEC também, no artigo 21, tem o item 6, que fala sobre, na expressão, né, em inglês, Data Quality Principle, que também, quando trata da qualidade de dados, traz também a ideia da proporcionalidade ou adequação. O artigo 5º, parágrafo 1º, a linha C, do Regulamento Geral Europeu, estabelece que esses tratamentos de dados, eles devem ser adequados, pertinentes, limitados ao que é necessário relativamente às finalidades para as quais os dados são tratados. Por isso, eu mencionei há pouco que o princípio da finalidade tem uma conexão muito próxima com o princípio da adequação ou proporcionalidade. E os dois têm um objetivo muito claro, conseguir um ambiente de minimização de dados pessoais, de tratamento de dados pessoais ao mínimo necessário. Esse é um ambiente, inclusive, mais seguro para o titular de dados, porque uma vez os dados coletados, dificilmente você consegue retornar ao status quo. O agente de tratamento comprovou que ele apagou. Tá, mas ele contratou um servidor e estava em nuvem também essas informações. Ele pede para o servidor apagar também, o servidor fala, olha, eu apaguei. Mas o que garante que realmente esses dados foram apagados? Né? Só a palavra das pessoas, e agora a gente imagina que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela pode se valer de ferramentas de auditoria para fiscalizar tudo isso. Então, claro que é uma segurança essa atuação da NPD, porque ela vai fiscalizar se realmente esse cenário de tratamento mínimo necessário de dados pessoais está sendo observado. Adiante, o princípio da necessidade.
princípio da necessidade, também nesse contexto de minimização de dados pessoais, a gente falou, né? Os dados são tratados ao mínimo necessário, né? Então, necessário, por isso o princípio da necessidade. O artigo 6º, inciso 3º da LGPD, aqui eu coloquei para vocês, o tratamento de dados pelo princípio da necessidade, limitação desse tratamento necessário para a realização das finalidades. Então, primeiro, as finalidades têm que ser informadas, têm que ser explícitas, informadas. Segundo, essas finalidades têm que ser adequadas esse tratamento tem que ser adequado às finalidades informadas. Terceiro, esse tratamento de dados deve ser realizado minimamente para conseguir essas finalidades, para conseguir atingir essas finalidades. Então, também o princípio da necessidade está relacionado, né, diretamente àqueles outros princípios, na medida em que a gente, mesmo explicando esses princípios, a gente usa essas palavrinhas, geralmente, né, essas 3 palavrinhas, finalidade, adequação, necessidade. Isso demonstra o quanto que eles estão relacionados. Então, aqui, continuando, né, com a abrangência dos dados pertinentes, proporcionais, por isso o princípio da proporcionalidade ou adequação, e não excessivos em relação às finalidades do tratamento de dados pessoais. Esse é um princípio que também é adotado na OCDE e no Regulamento Geral Europeu, naquele contexto de minimização dos dados pessoais. Tem alguma dúvida até agora, gente? Por enquanto não, tudo professora. tranquilo. Maravilha. Bom, então, o princípio do livre acesso, pelo princípio do livre acesso, o titular de dados, ele tem uma garantia de que a sua consulta será facilitada e gratuita sobre a forma e duração do tratamento de dados, bem como a integralidade dos seus dados pessoais. Então, ele tem o direito, inclusive, a gente vai ver, de ter acesso a essas informações sobre o titular de dados pessoais. Então, em face do agente de tratamento de dados, ele pode pedir uma consulta, fazer uma consulta, né, sobre quais informações a respeito os agentes tenham, e as finalidades, né, ou a mesma integralidade desses dados pessoais. Isso tudo é um princípio e também um direito. Veja que muitos dos princípios do artigo 6º, a própria lei começa conceituando esses princípios com uma garantia, né? Então, garantia aos titulares de consulta, garantia de, vocês vão ver mais adiante, né? De reparação, garantia de não ser realizado o tratamento com fins discriminatórios. Então, é o que se espera, né? Naquela ideia inicial que a gente debateu aqui, esse objetivo finalístico dos princípios, essa garantia. Mas aí, quando a gente pensa, e aqui eu vou passar a falar do artigo 19, mas antes do artigo 19, outros exemplos, né, sobre o livre acesso, FTC, Federal Trade Commission, tem um quadro de princípios, né, Fair Information Practice Principles, que também tem claramente o princípio, até eu tinha aqui, o princípio de acesso e participação, né, porque o titular de dados, ele tem essa interlocução por meio do direito de acesso em face dos agentes de tratamento. A PEC, também o artigo 23 do quadro de princípios, o GDPR, como vocês sabem, ele traz o direito de acesso no artigo 15. Então, o livre acesso é um princípio, então tem esse caráter finalístico, mas ele também é uma regra, porque o direito de acesso é previsto expressamente na lei, no artigo 18, inciso 2º, e no artigo 19, que a lei realça bastante o direito de acesso de forma gratuita e facilitada. E isso gera um debate intenso, né? Porque, veja,
Também em outras legislações, né, como a Lei de Acesso à Informação, a LAI, ela também traz um direito de acesso às informações. Mas a própria LAI fala, numa regra, ela é específica, ela é taxativa, que se a pessoa quiser exercer esse direito de acesso de maneira impressa, então, eventualmente, eu quero saber quais os contratos que uma prefeitura realizou com uma determinada empresa. Não tem sigilo pela lei, é público, né? O contrato pode ser público, eu quero receber de forma impressa. A LAI estabelece que quem está requerendo tem que pagar os custos da impressão. Se quem estiver recebendo optar por receber de forma eletrônica, então é gratuito. A LGPD ela não fez essa ressalva. Tá? Então, claro, caberá, no meu ponto de vista, a NPD detalhar como esse direito de acesso será exercido, mas provavelmente vocês vão ter uma aula específica sobre direitos dos titulares de dados, e eu não quero aqui me alongar, até para não ser o tema não ficar repetitivo, porque vocês vão estudar mais adiante. Mas, enfim, então, é uma regra também o direito de acesso, porque o titular ele pode, mediante requisição, pedir, solicitar, face aos agentes de tratamento de dados, essas informações que dizem respeito a ele, e essa informação deve ser fornecida, como a lei aqui fala, no prazo de até 15 dias, contado a data do requerimento do titular. Então, esse é o prazo que os agentes de tratamento de dados devem observar. O princípio da qualidade ou exatidão dos dados. Em muitos outros ordenamentos jurídicos que eu mencionei, muitas diretrizes da OCDE, muitas vezes o princípio da qualidade ou exatidão de dados vem em conjunto com outros princípios. Né? Na nossa legislação, ele veio bem destacado. No inciso 5º do artigo 6º. O princípio da qualidade ou exatidão dos dados pessoais garante aos titulares de dados a exatidão, clareza, relevância e atualização desses dados, de acordo com a necessidade e para o cumprimento das finalidades do seu tratamento. Então, pelo princípio da qualidade de dados ou exatidão de dados, o titular de dados pessoais tem essa garantia. E veja que aqui é um princípio, mas é também um direito, né? Vocês já ouviram falar no direito de corrigir? Então, o inciso 2º do artigo 18 da LGPD garante o direito de atualizar, corrigir as informações, né? Mas é correção das informações erradas, desatualizadas, né? Ou incompletas. Então, vocês vão estudar o direito de corrigir essas informações, e é também um princípio aqui muito claro da Lei Geral de Proteção de Dados. Outros exemplos que também adotam o princípio da qualidade de dados, então, veja, o artigo 21 da PEC, ele traz junto acesso e qualidade de dados. Por quê? Geralmente, o titular de dados, ele faz o pedido para ter acesso às suas informações e, claro, e, consequentemente, ou até de forma simultânea, ele já pede para corrigir alguma coisa. Então, por isso que em muitos ordenamentos jurídicos, muitas leis, né, e até soft laws, elas tratam em conjunto o direito ou o princípio de acesso e qualidade de dados. As diretrizes da OCDE também, né, então, no artigo 8, tem a possibilidade de solicitar a atualização dos dados desatualizados, completar os dados incompletos e corrigir os dados errados. É nisso que consiste esse princípio, ou a dinâmica do princípio da qualidade de dados. Da mesma forma, a Convenção 108, que eu mencionei para vocês, também traz, no artigo 5º, a linha D, a necessidade dos dados serem atuais, né? E quando for necessário, deve ser atualizados. Então, eles devem ser exatos, né? Os dados pessoais devem ser exatos, quando necessário, eles podem ser atualizados. Da mesma forma, o GDPR, no artigo 5º, parágrafo 1º, a linha D,
né? Os dados pessoais devem ser exatos e atualizados sempre que necessário. Devem ser adotadas todas as medidas adequadas para que os dados inexatos, tendo em conta as finalidades para que são tratados, sejam apagados ou retificados sem demora. Então, aqui não há um prazo estabelecido como ocorreu na nossa Lei Geral de Proteção de Dados, mas aqui sem demora injustificada, e a nossa lei estabelece 15 dias. Só uma observação aqui que eu não consigo não deixar de falar, essa questão dos prazos ainda vai dar um problema danado, porque a lei do cadastro positivo fala em 10 dias para corrigir. Né? A lei do cadastro positivo, 10 dias, o Código de Defesa do Consumidor, o artigo 43, 5 dias, enfim, o que vai acontecer, ou qual prazo que a NPD vai adotar, e havendo esse conflito com outras leis específicas, como isso vai ser solucionado, né? Porque vai ter gente que vai se posicionar. Proteção de dados é uma regra mais específica e, portanto, e posterior. Então, essa regra deve prevalecer. Mas outras pessoas vão fundamentar que, na verdade, ela é posterior, mas a lei é geral, a lei de proteção de dados seria geral, se comparada ao consumidor, que é uma matéria mais específica. Enfim, a gente vai acompanhando esses debates, né? O outro princípio é o princípio da transparência. Então, pelo princípio da transparência, garante-se aos titulares de dados pessoais informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento de dados pessoais. Então, o princípio da transparência está diretamente relacionado com a informação. Informação que tem dois lados, né? Tanto uma obrigação por parte dos agentes de tratamento de dados e um direito dos titulares de dados. Então, essa informação, ela é adjetivada aqui na Lei Geral de Proteção de Dados. Basta qualquer informação? Não, ela tem que ser clara, precisa e facilmente acessível. E aí a gente volta a falar das políticas de proteção de dados e privacidade. Quantos aqui leem esses documentos? Vocês vão ficar tímidos aí. Às vezes, por mais que a gente seja profissionais, advogados e operadores de direito relacionado à proteção de dados, tem hora que ninguém está afim de ficar lendo e só quer aceitar logo e acessar o site. E tem a situação que, se a gente lê, a gente não concorda, não tem o que fazer. É verdade, né, Kelly? Ou a gente não acessa, ou, né, concorda. Exatamente. Não tem o acesso aí ao serviço que se espera, né? Mas, assim, o fato é que essas políticas de proteção de dados e privacidade não tem nada de claro, tá? Porque são textos longos, até depois eu passo um artigo que eu escrevi, até foi publicado, eu mandei, na época foi no Comped, e aí depois ele foi selecionado e foi publicado num periódico, eu depois mando para o Pedro, ele compartilha com vocês, que eu escrevi esse artigo. Bom, minha tese de doutorado era sobre os termos e condições de uso. O título da tese, vamos ver se eu consigo colocar aqui no chat, porque vocês vão ficar... Se eu falar, vocês vão falar, meu Deus, o que é que ela está falando? Shrink Wrap, Click Wrap e Browse Wrap. Hoje eu acho que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, né? A minha tese não leio, o Leonardo falou aqui, não leio, pois sei que vou discordar e não vou avançar, né? A Kelly falou também, ler, não vou concordar e não vai acontecer nada. Bom, não está aparecendo no chat a minha mensagem? Não. Porque eu mandei direto.
Eu mandei um Você mandou só para mim. Eu ia falar, não, apareceu, gente. Mas é porque você mandou só para mim. Eu vou encaminhar para todos. Eu consegui. Foi. Os links anteriores também não. Pode deixar, professora, eu encaminho. Obrigada, Pedro. Bom, então eu comecei em 2003, né? Fui fazer o doutorado lá na São Francisco, tem um perfil mais conservador. Hoje não, nem tanto, né? Mas na época, aí eu cheguei para o meu orientador, que é uma pessoa fantástica, o Geraldo Camargo Viana. Ele é muito engraçado, uma pessoa muito aberta. Ele, para vocês terem uma ideia, na década de 70, ele, quando juiz da vara de registros públicos, ele deu a sentença de mudança do nome e do assento civil de um transgênero. Então, na década de 70, ele até foi para uma outra comarca lá, foi transferido para uma outra comarca lá. Até ele brinca com essa história, assim, foi penalizado. Mas, enfim, ele era uma pessoa, né, muito à frente do seu tempo. E ele falou, olha, você quer falar disso daí? Eu não sei nem falar, você fala, mas é por sua conta e risco, porque eu não entendo disso. E aí eu falei, não, então eu vou falar porque eu gosto e é isso mesmo que eu quero tratar. Bom, e aí eu fiz a tese de doutorado, que é a validade e obrigatoriedade de shrink wrap, click wrap, browse wrap. Bom, shrink wrap é quando vocês recebem, por exemplo, você compra uma Smart TV. Hoje em dia, porque antigamente, shrink wrap, eu não sei se vocês vão se lembrar, mas você comprava um software numa loja, aí era em CD, aí você vinha em casa e instalava esse software. Antigamente era assim. Então, o seu consentimento na compra e venda foi dado lá na loja. Só que você chegava e instalava o software, tinha uma série de limitações. E aí você não concordava com elas. Então, o shrink wrap tem essa característica, que é a formação do contrato de forma escalonada. Você concordava lá na loja e depois você tinha acesso. Chegou-se a pensar que o shrink wrap já era uma técnica contratual que não ia ser mais utilizada, mas agora eu falo o retorno do shrink wrap. Então, no meu livro, que é o livro da tese, que foi atualizado, vai ser publicado nesse semestre, eu falo o retorno do shrink wrap, porque agora a gente compra objetos, né, coisas que estão ou são conectáveis à internet, e aí você chega em casa e aí você vai ter contato aos termos e condições de uso. E tem uma série de cláusulas que você não concorda, né? Pensa uma TV que grava imagem, som da sua sala, né? Imagina, então, se essa televisão for colocada, né, em ambientes mais íntimos, né? Então, enfim, aí você vai ter acesso aos termos e condições de uso. Eu não concordo, eu quero devolver essa televisão, comprei porque é smart, mas eu não concordo com essas cláusulas. Então, eu até costumo falar agora o retorno do shrink wrap. E o shrink wrap, por que tem essa ideia? Shrink, vocês lembram daquele filme, Honey, I Shrunk the Kids, Eu Encolhi as Crianças? Porque esses termos, eles ficam encolhidos, uma ideia assim, eles ficam escondidos dentro lá do suporte que contém esses termos e condições de uso e só se revelam no momento que você liga e começa a usar o produto, né? Então, essa é a figura do shrink wrap. O click wrap vocês conhecem, né? Clica, concordo, esse vocês conhecem. E o browse wrap, esse é um termo utilizado já desde 2001, por um caso julgado nos Estados Unidos, que são aqueles termos e condições de uso ou políticas de privacidade em hyperlink num site. Aí você tem que clicar nesse hyperlink para ser redirecionado ao conteúdo, né? Então, enfim, eu fiz esse artigo que eu vou compartilhar, depois eu mando para o Pedro, ele compartilha com vocês, que é um pouco um resumo dessa minha análise na minha tese de doutorado, e o título é os contratos em época, a manifestação de vontade na ditadura dos contratos eletrônicos, porque é aquilo que a Kelly falou, e eu não lembro, acho que a Idala também falou, não adianta, você vai concordar, ou você não concordar, ou você quer mudar alguma coisa, você não tem voz, né? Não tem como, porque esses contratos são contratos de adesão. Mas, justamente por isso, é possível questionar as cláusulas abusivas. Por exemplo, uma cláusula nesses termos e condições de uso ou políticas de proteção de dados e privacidade que sejam contrárias a esses princípios que a gente está falando aqui. Tá? Então, essa é uma cláusula que pode ser questionada.
ainda que eu concordei com ela. Eu posso questionar depois. E, atualmente, se fala muito sobre visual law, né? Então, eu não sei se vocês já ouviram falar, né, visual law. Eu não sei muito a eficácia dessa técnica contratual. Eu vou explicar por quê. Alguns de vocês sabem de cor placas de trânsito. Bom, eu não sou boa motorista, não tenho nenhuma vergonha de falar isso, e eu não sei todas as placas, o que significam. As mais comuns, que a gente vê todo dia, sim, acho que sei. Tomara que eu saiba, mas todas eu não sei. Vocês já ouviram falar no Creative Commons? Com certeza, né? Né, Pedro? Porque se na ABPI, vocês vão ter que ouvir falar de Creative Commons. Já. E foi engraçado você mencionar, porque a gente falou disso na aula passada nesse contexto. Ah, que legal! Então, essas licenças Creative Commons têm 3, na minha tese de doutorado eu também falei um pouco sobre ela, né? Mas no livro agora, na atualização, eu nem repeti, eu tirei essa parte. Mas ela tem 3 tipos de linguagem. Uma linguagem que é o juridiquês, uma linguagem de máquina e uma linguagem mais visual, com um resuminho do que significa. Mas se vocês entrarem no site, se vocês colocarem Creative Commons no Google, Brasil, né? Ou em inglês também, se vocês quiserem, e forem para o site, vocês clicam na aba lá, licenças, e vocês vão ver as modalidades de licença Creative Commons. Tem os símbolos. Quem sabe o que significa aqueles símbolos? Às vezes a gente pega um livro, eu tenho um livro do Lawrence Lessig, Code 2.0, esse livro é licenciado pelo Creative Commons, tem lá o símbolo da licença. Eu já estudei as licenças Creative Commons, eu sei, mas quem sabe da sociedade? Então, assim, eu acho que é uma linha interessante, mas que a gente precisa realizar pesquisas empíricas mesmo, para comprovar que realmente, assim, essa eficácia do visual law, porque às vezes um símbolo para mim significa uma coisa, para a Kelly outra, para o Pedro outra, para a Bruna pode significar outra coisa. Né? Kelly, você quer falar? Posso fazer uma pergunta? Claro. Eu trabalho com bebidas, né? E no vinho e nas bebidas alcoólicas se utiliza, principalmente em outros países, muitos pictogramas, e pictogramas regulados em lei, inclusive, como a questão, por exemplo, na França, da proibição à ingestão ou venda para mulher grávida. Será que isso poderia ser, porque na aula passada a gente já estava discutindo sobre isso, né? Será que talvez um pictograma que pudesse ser regulado em lei poderia ser algum tipo de alternativa? Então, pode sim, né? Mas desde que isso venha acompanhado de políticas públicas sólidas, para que chegue a conhecimento da população. Porque muitas vezes a gente se preocupa assim, vamos ter uma regulação, isso. Ou mesmo a nossa Constituição, nossa, que lindo, quem lê uma Constituição daquela fala, nossa, eu quero mudar para aquele país, né? Porque olha só, como que é a Constituição, mas e na prática, né? Então, só o meu alerta, assim, eu acho que a proposta é interessante, mas desde que ela seja eficiente, porque eu não tenho uma certeza absoluta se as pessoas vão saber realmente o que são aqueles símbolos, né? E, claro, as fotos, por exemplo, né? As fotos, né? E maço de cigarro, por exemplo, essas daí eu acho que são inquestionáveis, né? Aquelas fotos, mas às vezes alguns símbolos, não sei se vão realmente falar ou passar essa informação clara aqui que a lei estabelece. Mas vale, assim, uma pesquisa empírica e, claro, acompanhada de políticas públicas para chegar à população e conscientizar, que inclusive é uma missão até da Autoridade Nacional de Proteção de Dados no contexto de proteção de dados pessoais. E essa, então, tem sido uma tendência. Agora, o que eu acho mais complicado é que nessas políticas de privacidade e proteção de dados, e no meu texto eu falo isso, as pessoas colocam informações desnecessárias, repetem artigos de lei,
colocam informações desnecessárias e, muitas vezes, para ocultar ou para dificultar o conhecimento de cláusulas surpresas, como esse Face App, que tinha lá no meio de tantas cláusulas, uma cláusula que você autorizava o acesso às suas fotos do celular, né? Então, ou da rede social, agora eu não lembro se era do celular ou da rede social. Então, assim, essa cláusula é uma cláusula surpresa. Você não espera que, ao tratar uma foto, você está autorizando o acesso a tantas outras fotos, né? Pedro? Oi, Cíntia, eu me debato com esse tema com alguma frequência. Eu acho que as políticas de privacidade privacidade e proteção de dados são a manifestação da lei na rotina das pessoas. E a gente acaba passando por cima porque simplesmente é incompreensível, às vezes mesmo para quem tem algum conhecimento jurídico, mesmo para quem é advogado, sei lá, tributarista, lê aquilo e não entende nada. É um pouco do vício do advogado que escreve aquilo, do vício ou da pressão, né? Do advogado que está redigindo essas políticas, de fazer uma política que é mais orientada a resguardar o cliente do que a efetivamente informar o titular dos dados? Então, exatamente, assim, por isso que nesse texto eu vou mais ou menos por essa linha, Pedro, que eu falei. Eu acho que é uma questão, às vezes tem uma estratégia contratual, que é para dificultar o acesso dessas cláusulas surpresas, geralmente abusivas, e para mostrar serviço, né? E por isso essa alternativa é interessante no Creative Commons, que tem essas três linguagens. Então, você quer mostrar serviço? Tem o juridiquês, mas tem também as outras duas. E mesmo na linguagem para humanos, né, que eles falam, como se a linguagem jurídica não fosse humana, mas é engraçado, a linguagem para humanos até tem um texto pequenininho, mas tem o texto, as principais informações são essas, né? Então, é interessante, mas esse é um tema que eu acho, até com o desenvolvimento da computação e dessas várias formas de interação do ser humano com as aplicações, né, que a gente tem acesso, é possível desenvolver outras formas assim de maneira criativa, né? Tem que só ter boa vontade para fazer isso. Então, a preguiça das pessoas, né, Henrique? Tem que ter boa vontade, porque às vezes essa boa vontade vem com alguma aplicação de sanção, né? Para despertar essa boa vontade, talvez. Ou de maneira com normas premiais, né? Então, talvez a política de privacidade e proteção de dados, elas podem ser levadas a conhecimento da NPD, né? E a NPD pode até estabelecer uma forma de publicizar as melhores, né, políticas de proteção de dados e privacidade. Seria algo muito interessante, até porque tem a pena de publicização, né, que quando acontece isso, né, Zoom viola dados pessoais, outra plataforma, WhatsApp, viola dados pessoais, todo mundo muda para o Telegram, né, o Zoom viola dados pessoais, todo mundo usa o Google Meet. Por isso que eu até falo, eu costumo falar que a pena de publicização, no meu ponto de vista, é a mais grave, né? Ela e o bloqueio de tratamento de dados, para mim, é mais grave até mesmo que a multa, porque a empresa, ela demora décadas, muitas vezes, para construir uma imagem pública e gasta-se muito dinheiro investindo-se em marketing para construir essa imagem, e, de repente, isso pode ser tudo por água abaixo com informação de um vazamento de dados, publicização de uma conduta inadequada em matéria de proteção de dados. Ao contrário, a NPD poderia também estimular esse comportamento, por exemplo, criando, sei lá, às vezes um prêmio de melhores práticas, né? Lá no Instituto a gente queria criar isso, um prêmio de melhores práticas em matéria de proteção de dados. O problema é que a gente trabalha tanto, né? Todo mundo lá está envolvido com tanta coisa que às vezes fica difícil a gente colocar os nossos objetivos assim, concretizar. Mas vamos, né, em frente. Bom, aqui eu não vou me alongar muito, tem aqueles outros diplomas também que eu mencionei para vocês, trazem o princípio da transparência. O princípio da segurança. Bom, o princípio da segurança estabelece
que a utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão. Então, veja que esse princípio da segurança, primeiro, não só medidas técnicas, mas também administrativas. Às vezes, a gente estava trabalhando com uma assessoria, né, em proteção de dados, e aí uma constatação, né, só de chegar lá no lugar, uma constatação, tudo no balcão, todos os documentos, assim, no balcão, e qualquer pessoa que chegar perto do balcão tinha acesso a documentos, assim, das pessoas, né? Então, essa é uma medida administrativa de mudança de comportamento, né? Porque pode ser que uma pessoa tenha acesso a essas informações de maneira não autorizada, né? E sem uma base legal que justifique. Então, não é só uma medida técnica, como criptografia ou firewall, né? Então, ou senhas fortes, né? Não é só medidas técnicas, não, elas são importantes, mas não só. Além delas, tem que ter também uma medida organizacional, administrativa, que garanta segurança contra esses acessos não autorizados. E tanto acessos não autorizados quanto perda também desses dados pessoais, né? Então, aqui o inciso fala nesses dois aspectos, né? Então, acesso de não autorizado e também deve-se assegurar que essas informações não sejam extraviadas, perdidas, né? Ou destruídas. Então, por exemplo, backups, né? Backups de forma eficiente para evitar essa destruição ou perda. Então, esse é o princípio da segurança, que também é um princípio adotado pela OCDE, a PEC e o Regulamento Geral Europeu, mencionam o princípio da segurança. E o princípio da prevenção, né? Esse até é um princípio que tem na nossa lei, eu não constatei nas outras normas que eu mencionei aqui com vocês, mas o princípio da prevenção é muito interessante, né? Porque é algo mais genérico do que a segurança, porque, óbvio, se você garante segurança, você previne que danos aconteçam. Mas, de uma maneira mais genérica, a nossa lei quis enfatizar e deixar expresso o princípio da prevenção no inciso 8 do artigo 6º. Então, a adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude de tratamento pessoal. Então, na verdade, é algo muito parecido com o que a gente já falou, o princípio da segurança, mas de forma mais genérica. O princípio da prevenção é um princípio até consolidado na teoria consumerista, então eu acredito que provavelmente por isso tem inspirado o princípio da prevenção na LGPD de maneira expressa, né? Então, ele se distingue do princípio da precaução, né? É uma distinção bem sutil, né? Então, você vai prevenir danos que você realmente conheça. E o princípio da precaução tem mais uma ideia de criar ou investir em pesquisas científicas para antever esses possíveis riscos. Enfim, aqui fala-se a lei no princípio da prevenção e que eu acho essa é uma forma mais genérica de garantir a segurança também. E como a gente falou, o princípio é finalístico. Então, o que o legislador demonstra para a gente com essa adoção expressa do princípio da prevenção? Ele quer assegurar um ambiente no qual danos não ocorram. Porque uma vez ocorridos esses danos, dificilmente você consegue reparar de maneira eficiente os titulares. O princípio da não discriminação também é um princípio expresso na lei. O tratamento de dados não pode ser feito para fins discriminatórios, né? Ilícitos ou abusivos. Esse princípio da não discriminação, ele é altamente complexo, né? Então, aqui eu até queria compartilhar com vocês uma lei norte-americana de 2019, Algorithm Accountability Act. Essa lei norte-americana, ela sobre a responsabilidade algorítmica, né?
ela traz essas duas regras muito importantes. Primeiro, os algoritmos utilizados pelos agentes, pelos desenvolvedores das tecnologias, eles utilizam dados pessoais, e por isso deve ser apresentado um relatório de impacto. Nesse relatório de impacto, encaminhado à Federal Trade Commission nos Estados Unidos, deve-se informar e demonstrar, a partir de toda a documentação, como esses algoritmos funcionam e quais os riscos que os titulares estão expostos e as medidas de mitigação desses danos decorrentes dos riscos. Também, nesse documento, deve-se demonstrar a necessidade desse tratamento de dados de maneira, a partir de algoritmos, né? Então, deve-se limitar a utilização de algoritmos no tratamento de dados pessoais ao mínimo necessário para a funcionalidade daquela tecnologia. Então, esses dois pontos eu acho bem importante, porque esse tema é um tema de intersecção entre dados pessoais, proteção de dados pessoais e inteligência artificial, tá? Que depois a lei trata, vocês vão estudar o direito à revisão das decisões automatizadas, mas aqui é importante, quando a gente falar de não discriminação, é importante a gente pensar num sistema de responsabilização por discriminação algorítmica. Então, a nossa lei ainda não trata, no meu ponto de vista, de maneira bem clara sobre isso. Eu acredito que a NPD vá regulamentar a matéria, porque é cada vez mais necessário. Bom, uma outra questão do princípio da discriminação é o cadastro positivo, né? Porque às vezes é utilizado até um sistema de inteligência artificial para pontuar bons pagadores. E aí, então, essa também é uma regra, né, que a gente, na Lei Geral de Proteção de Dados, foi autorizada a base de tratamentos de dados para fins de proteção de crédito, no artigo 7º. Não dados pessoais sensíveis, mas dados pessoais podem ser tratados para fins de proteção de crédito. E aí a gente pergunta, isso é uma discriminação? Isso é um tratamento de dados para fins discriminatórios? Bom, não é, porque não é ilícito. Voltando aqui um pouquinho no outro slide, fins discriminatórios ilícitos ou abusivos. Então, como a própria Lei Geral de Proteção de Dados traz no artigo 7º a proteção de crédito como uma base de tratamento, então, quando o tratamento de dados tiver essa finalidade, ele não é ilícito. É claro que tem que observar todos os outros princípios, mas a gente não pode falar em princípio em discriminação e violação do princípio da não discriminação quando o tratamento de dados estiver relacionado à proteção de crédito, porque a própria lei prevê. Bom, e por fim, terminando aqui, que vocês não devem estar aguentando mais, né? Eu falo demais. Princípio da accountability. O princípio da accountability é fundamental, a grande novidade no Regulamento Geral Europeu, foi a grande novidade dos princípios, se a gente comparar o Regulamento Geral Europeu com a diretiva de 95, a diretiva 46, e o que significa essa expressão, accountability, na nossa lei, prestação de contas e responsabilidade. Então, o inciso 10 do artigo 6º da Lei Geral de Proteção de Dados traz que os agentes de proteção de dados devem demonstrar a adoção de medidas eficazes, capazes de comprovar a observância e cumprimento das normas de proteção de dados pessoais e a eficácia dessas medidas. E daí essa importância dessa documentação, que muitos chamam de relatório de impacto, né? Porque lá vocês já estudaram provavelmente os conceitos, no artigo 5º, a lei traz o conceito de relatório de impacto, que é toda essa documentação que é preparada, documentação esta, pela qual os agentes comprovam a sua adequação à Lei Geral de Proteção de Dados e informam também as medidas de contenção de riscos para cada tratamento de dados realizado.
Esse princípio da accountability, se a gente imaginar, ele tem uma consequência gigantesca, né? Até, primeiro, no que diz respeito à própria responsabilização dos agentes, né? E a defesa deles, quando for questionada alguma conduta. Inclusive, a inversão do ônus da prova, né? Porque, veja, a lei prevê a inversão do ônus da prova em favor do titular de dados pessoais. Não poderia ser o contrário, porque, veja, se a lei mesmo fala que os agentes de tratamento devem manter toda essa documentação comprobatória dos tratamentos de dados realizados e as medidas para mitigar esses riscos, então é mais fácil para os agentes de tratamento realizar a prova, né, em juízo. Então, não poderia ser o contrário, a lei estabeleceu de forma correta a inversão do ônus da prova, e, no meu ponto de vista, essa inversão do ônus da prova tem uma conexão muito importante aqui com o princípio da accountability, no sentido de facilidade na produção de prova, porque a própria lei obriga que os agentes mantenham toda essa documentação. E essa documentação, atualmente, na prática, tem sido feita a partir do relatório de impacto, né, que acaba sendo um documento que todas as empresas estão fazendo, né? Então, não é um relatório de impacto, esse é o nome que a gente está dando, né? Não só quando tem um risco, mas como o risco é iminente, como você vai garantir que um hacker não vai invadir o seu sistema? Então, como existe esse risco iminente, muitas empresas e agentes de tratamento já estão fazendo esse relatório de impacto para ter uma segurança quanto à comprovação necessária de toda a sua atuação conforme a lei. E aí toda a discussão, que com certeza vocês vão ter uma aula específica sobre a responsabilidade dos agentes, se é subjetiva ou objetiva. Bom, eu acho que agora a gente pode ver se tem algumas dúvidas. Eu agradeço, sim, mas a gente vai seguir, ainda tem o caso prático. Tem meus contatos aí. Professora, boa noite. Boa noite, Pietra. Tudo bom? Tudo bem? Tenho uma dúvida sobre um princípio complexo, o princípio da não discriminação, e a gente já viu vários textos tentando definir o que seria o ideal. Tá falhando. Tá falhando para todo mundo ou para mim? Tá fraquinho. Baixo. Está baixo. Eu vou parar aqui o compartilhamento, tá? É bom assim, a cara de todo mundo na tela. Aí. Eu abandonei meu PowerPoint também, acho que é. Então. Eu fazia assim, mas quando eu não uso, o pessoal, a gente quer. Aí... Não, é bom para acompanhar, né? Para quem está assistindo é ótimo. Eu falei, daí eu fico preocupada, né? Eu falo, não, tem que ser algo interessante, porque se for só colocar artigo, é difícil. A gente não tem esse preparo gráfico, né? Nossa, tem gente que faz uns slides que eu falo, meu Deus, uma obra de arte. Advogado normalmente não tem essa habilidade. Pi, conseguiu aí? Tudo bem. Alguém tem mais alguma dúvida enquanto Pietra se coordena? Doutor Antônio Ritt, vamos lá. Bom, obrigado, Cíntia, pela apresentação, foi bastante interessante, mas a pergunta é objetiva, quer dizer, o cidadão consumidor, ele quer usar algum serviço, aplicativo, mas, enfim, ele não concorda com os termos, aqueles termos enormes que são apresentados ali em letrinhas desse tamanho. Às vezes estava no celular, assim, a gente vai ver, você concorda, né? Então, o que o cidadão, pela LGPD, quer dizer, não concordando com uma política, mas querendo usar um serviço, o que ele tem, que instrumentos que ele tem para fazer valer o direito de usar um determinado serviço?
Como que a gente pode reagir assim rapidamente, né? Assim, pela Lei Geral de Proteção de Dados, o consentimento é uma das bases, né, de tratamento de dados. Então, às vezes, assim, o tratamento de dados vai acontecer sem consentimento. Mas, nesse aspecto de concordar ou não com essas políticas de proteção de dados e privacidade, a lei, ela só traz algumas ferramentas, digamos assim, para defender o titular de dados, quando ela trata do consentimento. Então, por exemplo, as cláusulas que estabelecerem o tratamento de dados para finalidades genéricas são nulas. O consentimento obtido por vícios do consentimento é nulo. Então, no artigo 8º da lei, traz uma série de regras para o consentimento. Então, assim, essas regras poderiam socorrer alguns casos nesse sentido que o doutor colocou. Você está no mudo, Antônio. Não, é que eu estou com duas telas aqui, então a gente fica para lá e para cá. Mas, não, ok, mas, quer dizer, agora, então, eu não aceito, eu não posso, normalmente, ao não aceitar, eu não consigo usar determinados serviços. Né? Então, você está falando, bom, o questionamento deve ser posterior, ou assim, imediatamente eu não tenho nada que fazer, ou como fazer, ou para quem reclamar. Para quem reclamar, tem agora, tem a NPD, você pode reclamar, você fala, olha, nas políticas de privacidade e proteção de dados, tem tais cláusulas que são abusivas, aí tem como reclamar para a NPD. Só que, assim, se precisar de algo urgente, urgentíssimo, tal, não tem, né, que mesmo a NPD, eu imagino que a gente espera que ela seja mais rápida que o judiciário, até porque ela não é ainda uma agência reguladora, mas se a gente pensar a experiência das agências reguladoras que têm resolvido as questões com uma certa eficiência, a gente imagina que ela vai resolver mais rápido, mas não imediato. Não, perfeito, tá bom. Então, a questão é aceitar e depois você questiona. Se você quiser usar o serviço, né? Se quiser usar, não tem jeito, né? Porque... Posso tentar contribuir só com claro, mais discussão aí? Eu gostei muito do comentário do Rit, e aí eu fico perguntando o seguinte, eu na condição de titular de dado pessoal, que vou lá, baixo o meu aplicativo no celular, que de fato é um aplicativo de edição de fotografias, não é? E aí, quando ele fala ali, olha, para que você possa fazer a edição das fotografias que estão no seu computador, no teu celular, eu preciso que você me autorize a acessar a sua galeria de fotos, para que você possa, portanto, trazer aquela foto para cá, para que você possa editar. Aí você quer muito utilizar esse aplicativo, mas você não concorda com isso. Ou seja, se você não concordar com isso, você não vai usar o aplicativo, e ponto. Né? Porque a função precípua do aplicativo é fazer isso. Né? Salvo se você, por exemplo, olha, então tá bom, então através do aplicativo você vai tirar uma foto naquele momento, e aquela foto que você tirou através do aplicativo, e para isso ele também precisa consentir, né, porque ele está capturando ali a imagem da pessoa, né, e aí ele vai fazer o uso daquilo. Então, me parece, em algumas situações, e é claro que aqui eu estou sendo bem ingênuo, ok? Quando eu falo de que a utilização da galeria de fotos seria somente para que ele tivesse esse acesso, e não outras finalidades. Mas me parece que em algumas situações, o não consentir implica em não poder usar o aplicativo. Daí não tem jeito, né? Me parece que é uma troca. E aí existe uma ideia daquela situação em que você atribui direitos ou você atribui funções no aplicativo de forma granular. Né? Então, olha, se você não me deu acesso às suas fotos, então você consegue visualizar algumas coisas, mas não consegue editá-las. Para que você possa editar, então você precisa consentir com essa e essa função, e aí segue o jogo. Né? Só para tentar pimentar aí a bagunça. Não,
Tá apimentadíssimo. E, se a professora me permitir, eu tenho refletido, eu nunca falei isso voz alta, tá? Então, tô sem filtro aqui, tá? Se eu falar uma grande bobagem, vocês podem rir e falar grande bobagem. Mas eu tenho amadurecido na minha cabeça que esses termos e condições de aplicativos, de forma geral, e as políticas de privacidade e proteção de dados, de forma restrita, se assemelham muitíssimo a contratos de adesão e têm exatamente a mesma natureza. Não tem jurisprudência sobre isso, não tem um entendimento consolidado, mas eu acho que a gente está caminhando para isso. Você chega no banco, você quer pedir um empréstimo, você não vai negociar a cláusula. Você negocia no máximo quantidade de parcelas, o que você vai pagar, quando, como, qual que é o juro. O contrato é aquele. Você aceita ou não aceita. O que não significa que aquele contrato é válido inteiro. Isso. Havendo abuso, você sempre vai poder questionar. Agora, até para ser legítimo para questionar, você vai ter que assinar o contrato antes. Uhum. Então, assim, você não vai conseguir questionar, quero usar o Instagram, mas eu não concordo com o item 3.2 do negócio. Não. Vai lá, entra, usa o Instagram. Se um dia você se sentir efetivamente prejudicado pelo item 3.2, vai lá e questiona. Porque fatalmente aquilo pode ser revertido, e aí chega uma ação, chegam duas ações. De repente, um juiz mais ousado determina um ofício ao Ministério Público. O Ministério Público analisa, determina o ofício à NPD. E aí a gente altera, né, pelo uso, pela declaração recorrente da nulidade de um determinado dispositivo. Agora, essa ilusão do direito dos contratos, de que o contrato é manifestação de vontade, e que a gente sempre vai conseguir sentar e conversar com o interlocutor para obter uma convenção que reflita a manifestação de vontade dos dois, é muito ilusória. É muito ilusória. Isso decorre de uma ilusão que o direito impõe nas pessoas de achar que os contratos são efetivamente negociados. Os contratos são negociados entre pares. Né? Se eu contratar com um amigo, né, a gente senta e conversa. Agora, não existe contrato com a padaria. O pão é aquele, o preço é aquele, quer compra, não quer, tem outra padaria mais para frente. É exatamente assim que eu tratei na minha tese de doutorado que eu comentei com vocês, e nesse artigo que eu vou te mandar, é um contrato de adesão, que você pode tentar contornar depois, são essas cláusulas abusivas, que tanto o Código de Defesa do Consumidor traz, se for uma relação de consumo, e a própria Lei Geral traz em alguns parágrafos do artigo 8º, mas antes não tem. No Código de Defesa do Consumidor tinha o controle abstrato pelo Ministério Público das cláusulas dos contratos de adesão, que foi vetado. E num anteprojeto da Lei Geral de Proteção de Dados, eu não me lembro a versão, chegou a cogitar de um controle abstrato dos termos e condições de uso envolvendo proteção de dados pelo NPD, mas aí não ficou. Então, não tem esse controle prévio, abstrato, genérico, depois só. Vamos para o estudo de caso? Posso só fazer uma pergunta rapidinho? Claro, Pi. Professora Cintia, eu sei que o princípio da não discriminação é contraditório, mas eu queria ouvir, e tem vários debates em relação a o que seria a ilicitude e a abusividade, mas eu queria saber a sua opinião, aonde que a senhora acha que passa, aonde que é essa fronteira, do que quando o tratamento de dados se torna ilícito ou abusivo, para ser configurado o princípio da não discriminação. Eu não sei se tem alguma, ou se isso ainda continua muito abstrato. Cabe assim, a Pietra, quero agradecer, que a Pietra que me colocou em contato com o Pedro, muito legal. Sempre ela está engajadíssima, assim, proteção de dados, a Pietra está escrevendo nos eventos, tudo, muito legal. Eu, assim, não vi nada muito concreto a respeito. Quando tem livros, às vezes a gente vê que passa, né, pelo assunto. Eu imagino que a NPD deva regulamentar, né, mas ilícito, para mim, significa contrário à lei. Então, se é um tratamento de dados que não é feito sem uma base legal, ele é ilícito. Por isso que eu trouxe aquele questionamento da proteção de crédito, né? No meu caso, não seria ilícito se tem a base legal, para fins de proteção de crédito nos termos da lei.
tratamento de dados discriminatório com finalidade de proteção de crédito, mas não observando a lei do cadastro positivo, ele é ilícito. Não sei se você me entendeu. Então, assim, porque o próprio artigo 7º, salvo engano, é o último inciso, não lembro agora, inciso 10, enfim, o último inciso fala nos termos da lei, então é a lei de cadastro positivo. Agora, a abusividade, por exemplo, as cláusulas abusivas, como a gente mencionou agora, lá no artigo 8º, os parágrafos que trazem o tratamento de dados, o consentimento obtido por vício do consentimento ou por finalidade genérica, é abusivo, né? Então, nesse caso, seria abusivo, enfim. Abusivo é ilícito também? Cláusula, Entendi. Eu acho muito difícil a gente separar o que seria. Talvez agora, tipo, você fazendo essa pergunta, porque eu só vejo todo mundo falar ilícito ou abusivo, ilícito ou abusivo. Né? Mas eu acho difícil a gente fazer uma distinção, porque se o tratamento foi feito com uma finalidade genérica, ele é ilícito. E o próprio Código Civil diz que é ato ilícito ou abuso de direito. Eu acho difícil. Então, se é abusivo, pode ser considerado ilícito e, de repente, a gente está num contexto só. Você pensa em alguma distinção, Pietra? Não, eu me encontrei com esse problema em uma pesquisa e uma das questões era voltada mesmo a essa parte de decisão automatizada, de formação de perfil, onde que isso seria... Como que eu configuro um tratamento de dados, uma decisão automatizada como ilícita ou abusiva, se é feito por um algoritmo totalmente obscuro e, enfim, esse que é o grande debate, assim. Ah, tá, mas você me perguntou a diferença entre ilícito e abusivo, né? Sim. Eu acho difícil a gente chegar à distinção. Porque, geralmente, se é abusivo, é contrário à lei. Contrário à lei é ilícito, então... A Kelly. Tem uma distinção clássica lá do direito civil, mas que praticamente o novo código não recepcionou, que há uma distinção entre o abuso de direito e a ilicitude no direito. Mas é coisa, tipo, mais a teoria mais clássica do direito civil. Talvez tu encontre alguma coisa nesse pessoal mais antigo sobre essa distinção. Porque, eventualmente, o abuso de direito não significa um ilícito. E daí, claro, tem que ser um civilista para falar disso. Mas eu lembro disso lá do Ponte de Miranda, desse povo, né? Um pouco mais antigo. Quem sabe possa ser uma pista para ti. Ótimo, vou até ver, mas Kelly, eu até sou professora de Direito Civil aqui na faculdade, mas assim, então faz tempo que eu não vi essa diferença, porque a gente sempre vê, né, o abuso de direito como ilícito, até vários juristas, né, e então não sei. Eu criar um cenário onde eu pudesse distinguir, praticar um ato que não fosse ilícito, mas abusivo em razão disso, inclusive na questão de proteção ao crédito, né? Porque, e aqui é mais uma pergunta do que uma afirmação. Põe a seguinte situação: uma agência de viagens que recebe um pedido de orçamento de um determinado cidadão e ele tem a informação de que esse cidadão reside, sei lá, no Heliópolis, ali, próximo de São Caetano. E, a partir dessas informações, ele vai e investiga o crédito desse cidadão e constata que ele corre um risco ali, né? E ele pega e oferece um pacote num valor mais alto. Eu posso caracterizar, e ainda que não tão alto a ponto de justificar um absurdo, mas mais alto do que o padrão de mercado. Eu posso considerar que este ato não foi ilícito, mas foi abusivo? Ou ele passa a ser ilícito pelo Código de Defesa do Consumidor? É ilícito, eu ia falar, é ilícito, porque você não pode fazer uma distinção de preço com base na condição econômica, assim, do consumidor. Então, é ilícito, no meu ponto de vista.
E tem um ponto, Henrique, que é um pouco de lógica jurídica, assim. Se é abusivo, por definição, é ilícito. Porque o Código Civil diz que constitui ato ilícito, incorre em ato ilícito aquele que, ao exercer direito, abusa manifestamente para... Então, acaba virando a rodinha que se retroalimenta. Mas eu entendo o legislador também, quando coloca as duas coisas, que é para reforçar mesmo o caráter, assim, é a ilicitude e eventual abuso. Fica ali mais abrangente. A gente estava conversando semana passada sobre a decisão do STF, que eu não mandei para vocês, desculpa, vou mandar hoje, que às vezes não é super técnico, mas tem um objetivo, né? É estratégico. O legislador pode ter sido estratégico ao reforçar esses conceitos. Mas mas o nosso Código Civil, né, o 187, ele é expresso, dizendo que comete ato ilícito aquele, né, aí fala do abuso de direito. Quer dizer, que a ilicitude, normalmente o abuso de direito vai gerar um dano a alguém também, né? Mas eu acho que o nosso Código Civil é bem claro, dizendo que o abuso de direito é ato ilícito, no 187, né? Isso mesmo. Meus caros, eu estou preocupado com... Eu ia perguntar se eu conheço o doutor Antônio, porque eu acho que eu conheço ele. Doutora Cíntia, eu não lembro de tê-la encontrado, só se foi em algum congresso então, virtual acho que... nos últimos anos. O doutor Antônio fez 2 novelas já, professora, talvez seja isso. O doutor Antônio é uma estrela da propriedade industrial de São Paulo, conhecido nacionalmente. Depois eu quero um autógrafo. Vamos ao nosso grupo, que nós temos só 10 minutos aí, hein? Exato, eu estava preocupado com o horário, a professora Cíntia tem outro compromisso às 7h15. Vamos separar os grupos agora. Vocês já sabem quais são os grupos que vocês têm que ir. E a gente volta às 7h05 para um wrap-up de 5 minutos, rapidinho. Vamos esperar um pouquinho o tempo da aula e aproveitar o máximo que a gente puder o conhecimento da professora Cíntia. Gente, professora Cíntia tem outro compromisso, então hoje a gente não vai compartilhar as impressões dos grupos. Eu espero que as discussões tenham sido proveitosas. Vou deixar a doutora Cíntia dar o parecer dela sobre o papo. Nesse caso aqui, é um caso que foi inspirado no caso real do aplicativo Lulu, né? Não sei quem já teve conhecimento de ver ou ouvir falar sobre o caso, e que havia esse compartilhamento entre o aplicativo Lulu e Facebook. Esse aplicativo não durou muito tempo, não, porque foi tanto problema que já parou, né, de funcionar rapidinho. Mas como a gente estava comentando, geralmente eu falei na minha exposição, né, principalmente aqueles 3 primeiros princípios, é difícil a gente falar em um e deixar outro, né, porque a finalidade, a adequação e a necessidade, eles estão bem próximos, né? Então, acho que esses 3 princípios, claro, porque a finalidade era totalmente genérica e o princípio da finalidade tem que ser específica, consequentemente, não observou a adequação, porque se era genérico, como a gente vai analisar se o tratamento de dados é adequado a uma finalidade genérica, se ela tem que ser específica. E também o princípio da necessidade, né, porque não ficou demonstrado lá no caso. O princípio da transparência, né, tanto é que quem que foi o Henrique, né, que falou, é difícil nesse caso ver qual princípio não foi violado. Bom, e o princípio da transparência, né, porque a pessoa nem sabia que isso estava acontecendo, esse compartilhamento de dados estava